que é o Wolverine. Ele foi indicado É ao com a Oscar por menina esse do Diabo papel. Veste Prado, que é Também. outra dos Meninas Malvadas. Peraí, eu Tem tenho um que monte transmitir. de ator famoso nesse filme, é mó bom. O filme é muito bom mesmo. Peraí, fechar aqui, fechar o zap. Ocultar esse trem. Vocês estão vendo as coisas, né? Então, né? Ah, tá, beleza. Então vamos terminar. Deixa eu lembrar. A gente tinha parado nesse slide aqui, que eu ia falar das revoluções. Então, gente, acho que foi legal até passar a música agora e falar dessas frases do Hobsbawm, dar toda essa contextualização sobre o movimento que a Europa está passando, para vocês entenderem que não foi uma única onda revolucionária que a gente teve no início do século XIX. É óbvio, a Primavera dos Povos o movimento mais famoso, porque foi o maior de todos, só que não é o único. Na realidade, esses movimentos começam antes da própria primavera. A gente vai ver agora alguns deles. Eu coloquei mais ou menos o que aconteceu em cada um, só que vocês não precisam saber detalhe por detalhe. Eu coloquei muito mais para curiosidade e muito mais para situarem vocês, tá bom? Mas vamos lá. Essa divisão quem faz é o Hobsbawm, mas tipo, eu vi que a grande parte dos historiadores concorda que é assim, desse jeito. Teve eu acho que eu vi que ele considerava tudo um movimento contínuo que estourou, que teve o ápice em 1848, mas a maioria divide bonitinho. A primeira onda revolucionária vai de 1821 até 1824. Ela é a menor de todas, mais centrada em países muito específicos e que eram, entre aspas, de menor importância, para a geopolítica da Europa. Então, acomete lugares mais subalternos. Espanha, por exemplo, estava passando por uma crise muito forte, porque estava perdendo seu império colonial. Então, a gente está vendo aí, 1820, esse período é o fim das conquistas do Bolívar. Eles estão deixando a América Espanhola independente. A gente teve a Independência Mexicana um pouco tempo atrás, e esses lugares estão mudando. A Espanha estava passando por um momento difícil, né? Que é interessante. As suas colônias estavam aderindo ao liberalismo, ao republicanismo, enquanto a Espanha estava naquela defasagem ultrapassada ainda do absolutismo. Então a gente tem uma dualidade muito grande. Isso pode estourar uns movimentos revolucionários dentro da Espanha. E a gente tem a Grécia, gente, em 1821, que ela conquista sua independência. A Grécia estava desde 1711 quebrado, mais até, não, bem mais até. Eu não lembro quando, mas ela foi conquistada pelo Império Turco-Otomano, que talvez seja um dos principais símbolos desse absolutismo. O Império Turco-Otomano, já às vésperas da Primeira Guerra Mundial, é conhecido como o velho doente da Europa. A gente vai ver isso com calma. Mas porque ele estava em uma crise interna muito grande, não só econômica, mas também política. Era um Estado fora do seu tempo, completamente anacrônico. Ele não consegue se modernizar, se reestruturar. Tentaram até, fizeram umas reformas lá, mas deu errado. Ele, a priori, era muito ainda aos moldes antigos de Estado. Ele não teve aquela atualização que todos esses países tiveram. Então, e a Grécia estava nesse período e falou, olha, pau no cu do turco-otomano, eu vou declarar minha independência. E foi uma guerra bem longa, mas que a Grécia ganhou. E que estourou mesmo durante essa primeira onda revolucionária do século XIX. Tá bom? Mas foi menor. Vocês veem, Espanha, puta, já foi o maior império do mundo. Não era mais. Estava em decadência. E Grécia. Primeira onda, menorzinha. A segunda onda, as coisas já começam a escalonar. Ela atinge toda a Europa, sai da Europa e vai ter algumas consequências em outros lugares do mundo, aqui nas Américas, por exemplo. Mas, enfim, é uma onda muito grande. É durante a segunda onda que se passa Os Miseráveis, tá? Do Victor Hugo. Ok? Então, vamos dar um exemplo de coisas que aconteceram durante essa segunda onda. A França derruba os Bourbons. Então, Napoleão Bonaparte é destituído de seu cargo de imperador em 1814, desculpa, exilado na ilha de Santa Helena, onde ele vai passar o resto dos seus dias. No lugar dele, é restaurada a mesma família real que governava a França antes da Revolução Francesa, a família Bourbon. Luís XIV, XV, XVI são todos Bourbons. E aí entra Luís XVIII, depois dele, quando ele falece, Carlos X,
E o Carlos X, por algumas medidas impopulares, por ser um pouco autoritário, estoura dentro da França em 1830 esse movimento revolucionário dos miseráveis, do You Hear the People Sing, e ele é deposto, tá bom? Na Inglaterra, então você vê que agora a gente não está falando de lugares marginais, a gente está falando das potências centrais da Europa, a gente está falando de França e Inglaterra, tá bom? A Inglaterra, ela, em 1832, por pressão das revoluções de 1830, aprova o Reform Act. O Reform Act, gente, é uma medida para democratizar mais o parlamento. Eu não vou dar detalhes, mas a eleição da Inglaterra é muito diferente da nossa. Eles não têm voto direto lá, eles têm voto por distrito. Então, cada distrito elege um membro do parlamento. É como se Osasco elegesse um membro do Congresso Nacional, entendeu? É assim que funciona lá. E esses distritos são muito tendenciosos. Dá para você fazer um cálculo lá maluco e dar mais poder, dar mais privilégio para alguma região. O Reform Act da Inglaterra foi para tentar equilibrar isso. Então, decorrente das revoluções de 1830, das pessoas, vamos ajeitar esse trem de uma vez, fazendo favor. Além de outras coisas que aconteceram na Inglaterra nesse período. Liberaram o catolicismo na Irlanda, que sempre foi perseguida, esse tipo de coisa, mas eu vou entrar nesse detalhe. A Bélgica, gente, dando outro exemplo aí, ficou independente. Nossa, mas potência da Europa independente. Pois é. A Bélgica estava dominada pela Holanda. E aí, durante a segunda onda revolucionária de 1830, ela consegue sua independência. E nas Américas, gente, nós temos a instalação de repúblicas, muito baseadas nesse movimento, nessa explosão dos movimentos de 1830. Porque o Bolívar tinha conseguido, nas campanhas militares, liberar o Grão-Peru, né, que chamava Grão-Peru? Isso, província. Grão-Peru. Era... Falar besteira. Grão-Peru. Nossa, Edu, o que era o Grão-Peru? Acho que não. Não, é porque o Bolívar fez... Como é que era? Ou é Grã-Bolívia? Grã-Bolívia. Eu esqueci. Grã-Bolívia. É que o... Simão Bolívar, puta que pariu, eu sou um idiota. É porque o Bolívar tinha feito um tempo antes as campanhas para a libertação da América, tanto é que ele é um dos libertadores da América. Por isso que chama Libertadores da América o negócio de futebol, tá? Só para relações aí. Só que ainda não estava meio que definido qual regime esses lugares iam ter. Agora sim, republicanismo, entendeu? Por causa das revoluções de 1830. Então vocês percebam que a segunda onda revolucionária, a de 1830, até saiu da Europa. Foi um movimento muito grande, muito importante. Mas o maior, sem dúvidas alguma, e que teve mais diversidade de reivindicações, foi o título dessa aula. E não é título da aula de sacanagem, é porque é o mais importante. Primavera dos Povos, que aconteceu no fatídico ano de 1848. É de longe, não tem nem comparação, a onda mais revolucionária de todas, a maior de todas e a mais vai Corinthians. Sabe, 1848 foi uma coisa muito, muito grande, foi o ápice desse sentimento revolucionário que a Europa estava passando. Tanto é depois que esse sentimento vai se esvair, ele vai diminuir. E aí o Hobsbawm fala, olha, depois da Primavera dos Povos, acaba a Era das Revoluções, acaba esse ímpeto revolucionário que estava se expressando na Europa e começa outras eras, a Era do Capital, dos Impérios e dos Extremos. Então, todo esse background que eu dei para vocês, dos avanços, da resistência, de tudo que estava acontecendo, do sentimento nacionalista, das novas teorias políticas e sociais, tudo isso culmina junto para a Revolução de 1848. E é por isso que ela é gigantesca. E é por isso que ela é tão grande assim. Depois dela, as coisas meio que abaixam na Europa. Então, para vocês terem uma ideia, gente, aí à direita está uma imagem que é atrelada à Primavera dos Povos. Eu já vou explicar o porquê desse nome. Bonita, deixei para vocês por estética, mas essa é a mais importante. Vejam como que estourou jornadas revolucionárias em quase todo que é país da Europa. E essas são as maiores jornadas. Porque tiveram outras em outros países que não foram tão grandes assim, mas que aconteceram, tá bom? Começou, como sempre, né? Como sempre começa,
As jornadas de 1848 começaram na França, tá bom? E elas derrubaram um outro reizinho aí, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. A Primavera dos Povos, gente, ela é muito estudada por causa de variedade ideológica. Então, ela teve muitos movimentos e não necessariamente todos esses movimentos estavam alinhados. Então, ela teve movimento de caráter liberal, teve movimento de caráter nacionalista e socialista. Olha que interessante. Mas, tomem cuidado, não é o socialismo científico, é o socialismo utópico. Se vocês olharem, uma coincidência, né? O ano de 1848 é o mesmo ano que o Marx lança o Manifesto Comunista, que é basicamente o Capital, o livro dele, o Das Kapital, que ele coloca tudo, literalmente tudo que sai do marxismo, superestrutura, estrutura dialética, esse tipo de coisa sai do Capital. Só que o Capital é gigantesco, é um livro difícil pra caralho, tem mais de 1000 páginas. Ele falou, olha, minhas ideias nunca vão se espalhar direito se eu não fizer um livrinho mais, tipo, o Capital for Dummies, tá ligado? Então ele faz o Manifesto Comunista, que é como se fosse um panfletinho. Não é um panfletinho, mas a ideia é se espalhar. Ele lança em 1848, no mesmo ano. Então não tinha como ser socialista científico. Isso quer dizer que não teve nenhuma influência? Não. Mas a predominante, a esmagadora maioria dos movimentos socialistas desse período foram de socialistas utópicos, tá bom? Querem exemplos? Alemanha e Itália. Nacionalismo pulsante. Esses dois países não existiam. Quando eu coloco Alemanha e Itália para vocês, não pense em unidade, pense em fragmentação. A Alemanha estava fragmentada em mais de 31 estados autônomos, então Prússia, Munique, nem sei se Munique existia, mas enfim, estava fragmentado. E a Itália, a mesma coisa, Reino das Sicílias, estados pontifícios, esse tipo de coisa. Fragmentados, os países não existiam de fato unificados. Então esse movimento nacionalista foi, vamos unir, fazendo um favor, vamos se juntar. Na Áustria, Império Austríaco, futuramente Império Austro-Húngaro, o maior liberalismo. A Áustria ainda era um lugar muito conservador, a monarquia ainda era praticamente absolutista, então era um jeito para tentar modernizar a Áustria. E a França, que teve um monte de movimento, tanto liberal quanto tudo que vocês imaginarem, mas a França também teve elemento socialista. Ela estava passando por um processo de industrialização, né? E tinha um movimento socialista lá utópico bem pulsante. Então eles vão reivindicar algumas coisas. O caráter interessante da Revolução de 1848, da Primavera dos Povos, são essas reivindicações sociais. Não é que os outros movimentos não tiveram, mas é que ela teve mais forte, tá bom? E foi a que teve mais impacto no mundo. Em 1848, no Brasil, a gente tem a Revolução Praieira. Vocês não veem comigo, mas não é por acaso que ela aconteceu em 1848. Influenciou uma cacetada de movimento pelo mundo, tá? E aí, para dar essa ideia para vocês de quão grande foi, eu trouxe essa frase que é do Alexis de Tocqueville. Ele era parlamentar da França, depois vai escrever obras muito importantes sobre a democracia, vocês vão estudar na faculdade, Futuro dos Franciscanos e Franciscanas. Eu acho essa frase bem interessante. Nós dormimos sobre o vulcão. Os senhores não percebem que a terra treme mais uma vez? Sopra o vento das revoluções e a tempestade está no horizonte. Então, é muito difícil a gente tentar, na verdade não, é impossível a gente tentar categorizar todo esse movimento em uma única coisa só. Porque não foi uma única coisa só. A Primavera dos Povos teve, eu já acabei de falar, teve um monte de jornadas revolucionárias e elas não necessariamente combinavam entre si. Um mesmo país poderia ter ao mesmo tempo, é incrível, ao mesmo tempo, movimento socialista, movimento liberal e movimento nacionalista. Por que não? Por que não? Já tem tudo, vamos colocar tudo, vamos se exaltar. É por isso que foi tão grande assim. Mas, apesar de ter tido todo esse caráter, todas essas revoluções que eu acabei de dizer para vocês predominaram o viés liberal. Por que eu estou dizendo isso? Porque teve socialista, principalmente na de 1848. Só que as demandas sociais não foram completamente atendidas nessas 3 revoluções. A gente vai explicar isso daqui a pouco. E por que Primavera dos Povos? Olha, gente, eu tentei achar algum autor que tratasse do termo primavera do jeito que eu queria, dando uma definição exata, mas eu não achei. Não sou formado, eu não sei onde olhar essas coisas. Mas
Vocês estudam Primavera Árabe em geopolítica, né? Vocês estão vendo o Oriente Médio agora, imagino que ou já tenham visto isso ou vão ver. Vocês já viram? Não. Não? Primavera Árabe, gente, foi um movimento, eu resumindo muito, ai caralho, eu odeio esse negócio. Que resumindo muito, porque não é minha parte, né? Não vou pegar a parte dos outros. Mas foi um movimento revolucionário que estourou por todo o mundo árabe em 2011. Começou na Tunísia, aí foi expandindo. Primavera, gente, tem mais esse caráter, que é... Eu não vou falar que é um aglomerado de revoluções, mas primavera é um movimento generalizado. É quando você só tem uma explosão de um ímpeto revolucionário e ele influencia toda uma região. É isso que é a Primavera dos Povos. E aí, para tentar ilustrar isso, para deixar isso claro na cabeça de vocês, eu trouxe outra frase do homem. Vamos lá, do Robson. Nunca houve nada tão próximo de uma revolução mundial com que sonhavam os insurretos que essa conflagração espontânea e geral, eu sei que a frase é complicada, que concluiu a era analisada neste livro. Vou ler de novo. Nunca antes nada tão próximo de uma revolução mundial com que sonhavam os insurretos está falando do povo que estava lá em 1848, do que esta conflagração espontânea e geral, que conclui a era analisada nesse livro. Ou seja, nunca o movimento foi tão grande e tão próximo de literalmente um movimento mundial quanto o movimento de 1848, que conclui a era analisada neste livro, que conclui a era das revoluções. O que em 1779 for um levante de uma só nação, era agora, assim parecia, a primavera dos povos de todo o continente. Olha que frase linda, gente. Então, o que a Revolução Francesa foi limitada a apenas um país, o ímpeto revolucionário que antes estava só numa região, na França, agora se expande para toda a Europa. E aí a gente pode falar de uma primavera dos povos. Bonito. Vocês entenderam, gente? Tá tudo ok? Ô, Edu, só volta lá no slide, rapidão, só um negocinho. Esse aqui? Um negocinho. Ah, deixa eu tirar aqui, obrigado. Ô, menino, você pode só repetir a parte da França? Que eu acabei me perdendo. Qual parte da França? Aqui da primeira onda, não. Da segunda onda, que você falou de toda a Europa, que derrubou os Bourbons. Não, relaxa. Aí... A gente vai ver isso agora. Eu terminei a aula de Primavera dos Povos e a gente vai ver a história da França agora. Você quer esperar? Eu espero sim. E da Espanha, eu queria só te perguntar se ele foi o fim da conquista do Bolivar e aí teve início a independência, né? Então, a primeira crise onda revolucionária na França foi por causa disso. Não é que, tipo assim, isso aconteceu em decorrência da Revolução. Não, é que a independência que o Bolívar estava fazendo respingou lá na Espanha, que estava falando, olha que porra é essa? Nossas colônias estão sendo liberais e a gente não. A gente está nessa monarquia atrasada absolutista, vamos mudar isso daí. E aí teve a Revolução de 1820 lá. Nossa, assim, eu não entendi. Pera lá. Só, tipo, porque senão eu esqueço de responder. Por que você colocou a Revolução Praieira? O que tem em comum com a Primavera dos Povos? Porque a Revolução Praieira foi inspirada pela Primavera dos Povos. As revoluções estouram na Europa e aí elas chegam em outros lugares, como no Brasil. Então, em 1848, se vocês pegarem os manifestos lá que tiveram, são muito parecidos. Tiveram liberais, socialistas utópicos, esse tipo de coisa. Tá bom? E era um levante marginalizado lá no Nordeste. Nossa, porque eu falei assim, que terrível. Léo, olha só. A independência da América Espanhola já estava acontecendo. Se eu não me engano, o Peru, por exemplo, fica independente em 1811. A conquista do Simão Bolívar já tinha acontecido. A Espanha já tinha perdido aquelas colônias. E aí, isso vai gerar esse movimento de revolução dentro da Espanha. Que o povo da Espanha sempre fala, o que a gente está fazendo? As nossas colônias se tornam independentes, e não só se tornam independentes, como se aderem ao movimento liberal. E a gente aqui ainda, nesse absolutismo, nesse negócio atrasado, tá na hora de mudar esse tipo de coisa. Entendeu? Mas, não, o Bolivar é antes? O Bolivar é antes, é de 1811. O movimento do Bolívar é 1811, ó. Peraí, independência do Peru. Acho que é 1811, se eu não me engano. Ele era bom ou ruim? Isso que eu não tô entendendo. Como assim bom ou ruim? Eu nem... Putz. Errei a data, 1921. Errei por 10 anos. Eu não entendi o que você quis dizer com bom ou ruim. Sério, tipo, eu boiei. Eu tô falando com o microfone desligado. Eu não entendi se ele conquistou aquilo para a independência ou se ele não conquistou aquilo para a independência. Isso que eu não tô entendendo. Não, o Bolívar fez... Olha só, são duas coisas separadas. O Bolívar fez a campanha de independência da América Espanhola. Ponto.
Esses lugares, as antigas colônias, ficaram independentes, pelo menos uma parte delas, que é onde o Bolívar atuou, né? Bolívia, Peru, esse tipo de coisa. Esses lugares ficaram independentes. E isso gerou uma resposta lá na Espanha. Gerou um movimento revolucionário lá na Espanha. Coisas tipo assim, é uma coisa, tipo, não está conectada diretamente com a outra. Tipo, o Bolívar não fez a revolução pensando, não, vou derrubar a monarquia na Espanha. Não, não foi isso que aconteceu. Ele fez a independência da América Espanhola e isso respingou na Espanha. E isso deu um rebote lá, entendeu? Agora foi. Tá. Na Espanha, tá. É porque você falou o fim das conquistas de Bolívar, aí eu falei, uai, mas tá, beleza. Beleza, gente? Alguma última dúvida? Obrigado, desculpa, fiquei... Imagina. Então vamos lá, vamos terminar. Essa parte é rapidinha. Juro que é rápida mesmo, tá, gente? Juro mesmo. Eu queria ter entrado antes na aula, mas não deu, porque tinha gente que não sabia, que poderia ser mais cedo, enfim. Então, só para terminar essa parte que eu disse para vocês, a última parte, né, de esses movimentos sociais não foram tão atendidos assim, vou pegar outra frase do homem. Essa daí tá na apostila de vocês, inclusive, viu? Tá lá, leiam, é bem legal. Olha o que ele fala. No breve período de 6 meses de sua explosão, da explosão da Primavera dos Povos, sua derrota universal era seguramente previsível. 18 meses depois, todos os regimes que derrubara, com exceção de um, francês, foram restaurados. E após 18 meses de sua irrupção, com exceção da República Francesa, estavam mantendo toda a distância possível entre si e a mesma revolução a qual devia sua própria existência. Ou seja, o Robespierre está falando que, apesar de ter tido essa explosão da Primavera dos Povos, ao longo prazo, grande parte do que ela fez foi revertido. Mas a gente, de novo, gente, mas a gente não pode falar, então é como se ela nunca tivesse acontecido, nem fudendo. Não existe botão de reset na história. E ela foi muito importante para liberalizar um monte de regime na Europa. O que ela pecou mesmo foi esse caráter dos movimentos sociais, que ela foi muito fraquinha mesmo, tá bom? E não atendeu às grandes demandas. Socialistas utópicos quase não tiveram voz e, inclusive, foram perseguidos. Na França, a gente vai ver, mataram muita gente. Mataram mesmo. Matar, tá bom? Tudo que eu disse para vocês agora talvez seja abstrato. Por quê? Porque apesar de eu ter dado para vocês alguns exemplos de países do que aconteceu, a gente não olhou para um país só para toda essa época. Então a gente não falou, olha, vamos ver só a história, por exemplo, da Inglaterra por todo esse período aqui, desde 1821 até 1848, a gente não fez isso. Mas a gente vai fazer agora. A gente vai ver a história da França, logo depois da queda de Napoleão Bonaparte, ou seja, em 1815, até a Comuna de Paris, que está fazendo aniversário, em 1871. É um pouco complexo, tem bastante coisa, na real, troca de poder, golpe atrás de golpe, mas vocês vão entender porque está bem devagarzinho, tá? Ano passado foi um surto, bem direto, enfim. Vamos lá. Então agora a gente vai ver a história da França durante esse período revolucionário, tá bom? Vocês vão ver que grande parte dessas datas aqui vão coincidir com o que eu vou passar para vocês agora, tá? Então, Tratado de Viena, 1814 e 1815, Napoleão Bonaparte perde as guerras napoleônicas, é exilado na ilha de Santa Helena, e as monarquias europeias sentam numa mesa para tentar corrigir a bagunça que Napoleão fez, restaurar o mapa da Europa como ele era antes, e isso implicava em restaurar o absolutismo. Mas preste atenção, apesar de fato, o absolutismo ter sido restaurado pós-guerras napoleônicas, ele estava mais fraco. Ele não estava no auge dele como estava, por exemplo, com Luís XIV na França. Ele estava bem mais enfraquecido. O rei não podia fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. Por exemplo, o Luís XVIII, o Luís Felipe, desculpa, que é outro rei que a gente está vendo, ele se submete a uma constituição. Que era impensável para o Luís XIV, tá bom? Aí a gente tem a criação da Santa Aliança, que eu já disse um monte para vocês, barra avanço do liberalismo, blá, 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 blá. Já falei tudo isso. Na França, a gente tem a restauração da dinastia Bourbon. Então, entre 1815 e 1830, 1830, a gente tem a volta da mesma dinastia que governava a França antes do período revolucionário, antes da Revolução Francesa. Então, percebam que eles levaram a restauração do absolutismo bem a sério, tá bom? Porém,
mesmo que o absolutismo tenha sido restaurado, é o que eu acabei de falar para vocês, ele estava mais fraco. Então, veja bem, o Luís XVIII, que é o monarca francês desse período, ele tentou conciliar alguns preceitos do antigo regime com as conquistas revolucionárias. Então, por exemplo, ele manteve a igualdade perante a lei, assegurada pelo Código de Napoleão, o Código Civil da França, manteve a liberdade de pensamento, foi contra a censura e tudo esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que ele mantinha algumas instituições do absolutismo. A Igreja Católica volta a ser a religião oficial da França, o voto ainda era censitário, e era muito pouco votante, acho que tinha 90 mil votantes na França, para um país de mais de 1 milhão de pessoas. Então, ele estava tentando remediar esses dois lados. E dentro da França desse período, você tinha 3 grupos políticos principais tentando assumir o poder. E é importante saber isso, tá, gente? Primeiro grupo, constitucionalistas, eram mais de centro político mesmo, e queriam que o rei se submetesse a uma constituição, só isso. Os liberais, que eram os bonapartistas, os republicanos, bonapartistas, acho que o nome é bem explícito, né? Queriam um governo mais à la Napoleão, e os republicanos eram mais de esquerda, essa aglomeração, os liberais eram mais de esquerda, apesar de liberal ter uma conotação completamente diferente no Brasil, mas eram mais de esquerda, e os ultra-realistas, esses são os mais importantes para agora. Os ultra-realistas, que eram a antiga nobreza, que sobreviveu à Revolução Francesa de algum jeito, e ela era contra a Revolução. Ela queria, esse grupo aqui, era o que mais queria restaurar o absolutismo. Por quê? Porque era interessante para a nobreza, seus antigos privilégios, esse tipo de coisa. Então, esses 3 grupos, não precisa decorar os 3, só presta atenção nesse último aqui, eles ficavam brigando para ver quem que ia assumir o poder. E quando Luís XVIII morre, quem entra no lugar dele é o Carlos X, que, se eu não me engano, é irmão dele. Acho que é irmão, não é filho, não. Acho. E quando o Carlos X assume o poder, junto com ele, quem predomina sobre esses 3 grupos são os ultra-realistas. São essa antiga nobreza que queria restaurar a França como era antes da Revolução. Vocês entenderam? Então, como eles assumem o poder, como eles são maioria, como eles começam a influenciar o rei, medidas verdadeiramente contra-revolucionárias começam a ser aprovadas. Por exemplo, indenização para todos os nobres que perderam suas terras durante a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa foi uma grandíssima reforma agrária, o povo matava os nobres e distribuía a terra, tá bom? E outro, por exemplo, que eu coloquei para vocês, pena de morte para quem profanasse a igreja. Gente, isso aqui é coisa de absolutismo do século XVIII, entendeu? Uma coisa inacreditável. E eles estavam tentando restaurar isso. Então, quando os ultra-revolucionários assumem o poder durante o período do Carlos X, eles estão tentando voltar com o absolutismo a toda força. E por isso, o rei é muito criticado. E por ser criticado, ele endurece o regime. Então, tudo isso que o Luís XVIII tinha feito, de igualdade perante a lei, liberdade de pensamento, o Carlos X começa a apertar. Então, por exemplo, ele aprova a censura, que não existia mais, tinha liberdade de imprensa, dissolve a Câmara dos Deputados, porque ela foi eleita e ela era contrária a ele, esse tipo de coisa. E aí ele começa a se comportar verdadeiramente como um absolutista. Mas aí, em que ano nós estamos? 1830. Estoura na França a Revolução de 1830, um levante popular contra o Carlos X, que consegue ser deposto. Eles depõem o rei. Estão vendo esse quadro aí à direita? Que todo mundo coloca da Revolução Francesa? Então, não é da Revolução Francesa. Não é da Revolução de 1789. Esse quadro é da Revolução de 1830. Mas você usou ele na aula da Revolução Francesa. Eu usei mesmo. Vai brigar? Vamos brigar. Enfim. Mas só para vocês verem como foi uma coisa grande. É um grande símbolo da França, esse quadro. Enfim. No lugar do Carlos X, e eu sei que é o terceiro monarca que a gente vê em menos de 10 minutos, mas enfim. No lugar do Carlos X, o Carlos X é deposto pela Revolução de 1830 e coloco no lugar dele o Luís Filipe, que é o próximo rei da França, que é Duque de Orleans. Duque de Orleans. O que tem a ver com os Bourbon? Porra nenhuma. Então era outra família real. As pessoas achavam, a elite francesa que estava no controle da política, achava que colocar um cara que tivesse desvencilhado
dessa política Bourbon seria melhor para a França e que ele não seria tão autoritário assim. Eles estavam mais ou menos certo. Porque o Luiz Felipe, ele entrou para a história da França conhecido como o rei burguês ou rei cidadão. Ele governava financiado para a burguesia e governava para a burguesia. Quase todas as medidas que ele aprovou foram para os burgueses. Ele se submete a uma constituição, para vocês verem como realmente era quase um despotismo esclarecido. Quase, mas não era. Então, por exemplo, coisas que ele faz. Ele abole a censura, volta do jeito que era antes, né? Liberdade de imprensa, esse tipo de coisa. Catolicismo, que foi restaurado como religião oficial, deixa de ser religião oficial, e mais um monte de outras coisas. Mas, de novo, ele é um rei burguês. Ele governa para a burguesia. O que a gente estava tendo na França nesse período? Crise econômica. E crise econômica ao mesmo tempo que os socialistas utópicos estavam se fortalecendo dentro do país. A França estava passando por um processo de industrialização, não estava completo, mas estava passando. E, cara, a crise estava se agravando, economicamente falando. O povo estava passando necessidade. E mais do que isso, você estava tendo uma crescente demanda de movimentos sociais dentro da França. E aí o tempo vai passando, 1830 vira 1835, 1840 vira 1845, e essa insatisfação vai crescendo, essa insatisfação vai crescendo, esses movimentos sociais vão ficando mais insatisfeitos ainda, até que chega 1848. Primavera dos Povos, na França. A crise gerada pelos problemas econômicos que a França estava passando, aliado ao fato que o Luiz Felipe não resolvia os problemas sociais, levaram ele a ser deposto. Liberais e socialistas se unem para tirar o rei do trono e fazer uma nova constituição. Mas dessa vez, o novo governo não teria um rei, seria uma coisa restaurada na França. A gente tem a criação da Segunda República Francesa, que vai de 1848 até 1841. Vocês estão agora, puta que pariu, não entendi merda nenhuma. Quer dizer, até entendi o que você falou, mas é muita gente, ficou muito confuso. Relaxa, vamos recapitular. 1815, dinastia Bourbon é restaurada na França. Quem que entra no lugar? Luís XVIII, da dinastia, mesma dinastia que era antes da Revolução Francesa. Luís XVIII tentou conciliar medidas revolucionárias com os antigos preceitos do absolutismo. Tava tudo ok. Até aí, beleza. Quando ele morre, quem entra no lugar dele, se eu não me engano, é o irmão dele, o Carlos X. O Carlos X já não tinha mais essa preocupação toda, não. Ele estava se comportando como um absolutista. O grupo que ele era mais próximo, os ultra-realistas, eram completamente contra-revolucionários. Então ele começa a aprovar um monte de medida absolutista. Instaura a censura de novo, dá pena de morte para quem desrespeita a igreja. Isso tudo deixa o povo da França puto, e em 1830 eles depõem o Carlos X. E percebem, olha, chega de Bourbon, não queremos mais Bourbon nessa caceta desse país, vamos colocar outra família real. E dessa vez ele vai ter que se submeter a uma constituição. Então, no lugar da dinastia Bourbon, que acaba em 1830, entra o Luís Felipe, o rei burguês, que vai governar para a burguesia. E aí abole a censura, elasticiza mais o voto, apesar dele continuar sendo censitário, tira o catolicismo como religião oficial, piriri pororó, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas Luís Felipe, o rei burguês, como o próprio nome disse, era um rei burguês e não estava resolvendo as reivindicações sociais que estavam acontecendo dentro da França. Ela estava passando por uma crise econômica, o povo estava muito puto com o sistema fabril, com a falta de direitos, então isso começa a aquietar o cu do povo, começa a deixar o povo puto, Revolução de 1848, Primavera dos Povos. O povo sai à rua, faz barricadas e derruba o Luís Felipe. E agora, liberais e socialistas juntos chegam à conclusão que chega de monarquia. Acabou a monarquia. A gente deu muita chance para a monarquia, isso não serve para a gente. Vamos fazer uma constituição e vamos fundar uma república, como foi a República Jacobina. E aí, fazem uma nova constituição, e de 1848 até 1851, a gente tem a Segunda República Francesa. Alguma dúvida, gente? Eu sei que passamos do horário, mas vai ser rapidinho, a gente já está terminando essa aula. Vocês entenderam? Eu sei que é bastante coisa, mas assim,
Tem alguma coisa que vocês não entenderam? Não é que tá bagunçado, mas algum bagulho, tipo, não entendi isso. Tem duas, então, revoluções, né? Na verdade, tem três, né? Se for parar pra É, pensar. basicamente. Ele vai ter Tá, quatro. Vai ter quatro. tá. Então, mesmo com uma Constituição, esse rei burguês, que é o Felipe, ele não atribuiu a causas sociais, né? Exatamente. E Tá, aí isso causou a coroa dele. tá. Eu sempre fiquei na dúvida por que que ele era deposto, porque, tipo, eu sempre... Tá, beleza. Aí, gente, república. República tem presidente, correto? Tá tudo certinho. Beleza. E em 1848 a gente teve a... Peraí, deixa eu ver se eu não coloquei mais nada. Nossa, que susto, gente, que tá faltando um slide. República tem presidente, né? E aí tiveram votação pro primeiro presidente aí da República, da novíssima República Francesa, que inclusive foi com voto universal masculino, né? Quem que vocês acham que ganhou? Olha que ironia do destino. Luiz Bonaparte, sobrinho do Napoleão. Vamos ver esse negocinho direito. Bom, gente, a Primavera dos Povos estoura, o Luiz Felipe é deposto, piriri pororó. O voto universal masculino é assegurado pela nova Constituição Francesa e elege Luiz Bonaparte como presidente, sobrinho do Napoleão. Só que esse corno, por mais que a Revolução de 1848 tenha acontecido porque queriam novas demandas sociais, como o próprio Eric Hobsbawm falou, por mais que a Primavera dos Povos tenha tido esse objetivo, ele não foi completamente cumprido. E realmente não foi, gente. Olha só como tudo isso que eu passei para vocês, literalmente tudo isso daqui, está acontecendo na França. Olha só, que interessante. Por mais que a Primavera dos Povos na França tenha se originado para atender demandas sociais, elas não foram satisfeitas. Os socialistas mais radicais, inclusive, foram perseguidos e mortos. Mais de 16 mil socialistas foram mortos na França durante esse período. E mais de 4 mil foram exilados. Então, apesar desse novo governo ter se elegido, ter se chegado lá com essa ideia de, vamos resolver as demandas sociais, não resolveram porra nenhuma, tá bom? E aí, gente, o Luiz Bonaparte, ele assume, olha que bagunça do caralho, ele assume a França como presidente da República, da Segunda República Francesa, da novíssima Segunda República Francesa. Só que aí ele estava falando, gente, esse negócio de república não é para mim, não. Não tô gostando disso. E aí ele faz, gente, o que vocês acham que ele faz? Vamos, o que vocês acham que ele faz? Olha pra minha cara, eu tô vendo, caralho, eu tô vendo vocês. O que vocês acham que ele faz? Ele faz o que tá no sangue dele. Ele nasceu para isso. Tá correndo. Todo Bonaparte é isso daí. Ele dá um golpe e instaura o quê? Um império. Igualzinho o tio. Tá no sangue, não tem jeito, gente. É genético esse negócio. Todo Bonaparte vai tentar dar um golpe e instaurar um império. Todo, sem exceção. Todíssimo. Então, olha que merda. Eu sei que já tá confuso, vai ficar pior ainda, eu sei. Quer dizer, não tá confuso, mas é muita coisa. A República Francesa é restaurada. 1848 até 1851. O Luiz Bonaparte é eleito primeiro presidente dessa república. Só que ele é o primeiro e único, porque em 1851 ele dá um golpe e derruba essa república que tinha acabado de ser instaurada. E no lugar dela, ele funda o segundo Império Francês. Que o primeiro foi do tio dele, Napoleão. Então, o segundo Império Francês, que vai de 1851 até 1871. Não dá para falar do segundo Império. Não dá, não cai em prova, não temos tempo. Mas o que vocês têm que saber é que, acabei de dizer, a Revolução de 1848, por mais que tivesse o objetivo de resolver demandas sociais, não resolveu. E aí, esta merda inacreditável, esse embate entre causas sociais e o povo que estava no governo, ficou durante todo o Segundo Império. O Segundo Império Francês é marcado por tensão social. Por quê? É aqui que a França se industrializa de vez, tá bom? Ela já estava passando por um processo, mas aqui ele acaba, é onde ela tem um salto industrial gigantesco, e aí você tem aquele negócio, né, gente? Exploração do trabalhador. Agora, 1871, que é quando ele acaba. Agora a gente tem marxista, agora a gente tem anarquista, esse tipo de coisa.
Então, todo esse período do Segundo Império é treta, é briga entre operário, proletário e tensão social. Muita tensão social. Resumindo muita história, em 1871 acontece a Guerra Franco-Prussiana, que é uma guerra entre a França e a Prússia. Ah, mas nunca ouvi falar dessa guerra. Calma, a gente vai ver quando a gente vê a unificação da Alemanha. O que vocês têm que saber por enquanto é que a França estava em guerra. Em 1871, no ano que o Segundo Império Francês acaba, a França estava em guerra contra a Prússia e estava perdendo, tá bom? A França perde essa guerra. E aí, nesse cenário em que a França tá quase para perder a guerra, que a economia tá difícil pra caralho, que tá uma puta crise e tá tendo uma tensão social muito grande dentro da França, o povo de Paris fica maluco. O povo da capital fica doido e fala, olha, não queremos mais essa porra desse governo, vai tomar no cu Alemanha, vai tomar no cu França, a gente vai fazer um governo próprio. E aí o povo de Paris derruba o governo e instaura um governo próprio, só na cidade de Paris. É o que a gente chama da Comuna de Paris. Comuna de Paris que se refere a 3 meses que a cidade foi governada por populares. Gente, por populares eu digo marxistas, por anarquistas. Sabe aquele negócio do Marx falava que os proprietários têm que tomar um meio de produção para chegar na ditadura do proletariado depois do comunismo? Isso aconteceu aqui. Então, os trabalhadores ocuparam as fábricas, criaram cooperativas de trabalho, regulamentaram esse trabalho, então jornada de 8 horas diária, 13ª eu não sei, mas jornada de 8 horas diária, e não pode explorar, não pode demitir grávida, esse tipo de coisa. Eles fizeram, eles tomaram um meio de produção. E estavam gerindo a cidade vira literalmente autônoma. Por quê? Porque a França estava em guerra. Não tinha como o exército francês ir derrubar a Comuna. Por quê? Porque a França estava em guerra, eles estavam ocupados, estavam lutando contra a Prússia. Entenderam? Esse período da Comuna de Paris é também um período de muita violência, de depredação. Então, tipo, o povo depredou o Hotel de Ville, que é tipo a prefeitura da França, um prédio hiper bonito, joga na internet. Assassinaram um monte de padre, de clérigo, violência para tudo quanto é lado. Mas, enfim, foi isso. A Comuna de Paris foi esse período em que teve um lapso de poder dentro da França. O povo revolucionário, que já estava insatisfeito porque o governo não resolvia as tensões sociais, toma a cidade e fala, pau no cu de vocês, a gente que vai se gerir aos moldes marxistas. E foi isso. E por causa da urgência dela, gente, eu coloquei aqui, essa foi a primeira experiência proletária da história. Foi o primeiro governo proletário da história. Antes da União Soviética, muito antes da União Soviética. A União Soviética nem sonhava em existir ainda. Foi muito antes. E por causa disso, o povo da Europa, os liberais, ficaram cagando de medo. Cagando de medo. Deixa eu ver que oração. Dá pra terminar. Juro, gente, juro. Cagando de medo da Comuna de Paris. E ela acelerou a rendição francesa. Por quê? Porque antes a França estava lá lutando com a Alemanha. Quando eles viram que instaurou um governo marxista na capital da França, a Alemanha falou, não, pera lá. Eu não gosto de vocês franceses, mas tem coisa mais urgente. Aí ela acelerou esse processo de rendição, a França se rendeu e a Alemanha falou, ó, pode ter exército para lutar contra a Comuna. Gente, isso é inimaginável. Quando a gente estuda o Tratado de Versalhes, eu sei que eu estou falando coisas mais para frente, mas isso é bem conhecido. A gente vê que a rendição da Alemanha, a Alemanha teve que limitar o exército dela para 100 mil homens, se eu não me engano, não podia ser maior que isso. Toda rendição de guerra, você impõe sanção para o teu inimigo que você acabou de derrotar. E normalmente tem, olha, você não pode ter tanto exército assim. Por quê? Porque eu não quero outra guerra com você. Eu quero mais é que você seja enfraquecido. A Alemanha falou, ó, pode ter exército, massacra a Comuna de Paris. Para vocês verem como foi uma coisa muito grande. E aí, depois da rendição francesa, depois que a Alemanha permite que a França tenha exército, a Comuna é massacrada e destruída, com muita violência. Ela só durou 3 meses. Esse ano ela completa 150 anos e teve um monte de reportagem especial sobre ela. Tem uma bem legal da... Qual que é o nome daquele site? Esqueci, mas é um site brasileiro. Começa com I, caralho. Não é o antagonista. O antagonista, inclusive, nem pegaria para vocês de fonte. Foda-se, esqueci. E, gente, eu quero trazer essa última parte aqui
Porque essa última parte estava em todas as notícias de jornais que eu vi. Por quê? Porque em 150 anos da Comuna de Paris está tendo comemorações na França. E aí está tendo um embate, uma controvérsia muito grande entre a direita e a esquerda francesa atual. A direita fala que a Comuna de Paris foi um período terrível, de caos, de muita violência e de depredação. E eles falam, a gente tem que restaurar a imagem desse negócio, tá bom? A gente tem aqui isso. Foi um período ruim para a França. Enquanto a esquerda francesa exalta a Comuna de Paris, fala, olha, apesar dos pesares, foi uma experiência muito benéfica para a França, que futuramente deu frutos, atendeu demandas sociais e foi um período revolucionário. Então tem essa guerra de narrativas pela memória da Comuna de Paris, tá bom? Vai que cai numa Unicamp, um negócio desse. A Unicamp gosta muito de efeméride, tá bom, gente? Eu sei que eu passei do tempo, mas percebam, essa é a última vez que eu vou passar do tempo. Acabou a aula, é isso. Vocês provavelmente têm dúvida. Alguma dúvida, gente? Eu vou ficar aqui até vocês quiserem. Edu, volta rapidinho